Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que a Vale anunciou para os seus investidores. Esse dividendo, pessoal, surpreendeu o mercado e supera mais de R$ 3 por ação. Então, pessoal, vamos falar aí se esse dividendo é de fato aí excelente para o acionista, se a empresa pode pagar mais do que isso e não somente isso, vamos falar também se a empresa segue barata neste patamar de preço, já que a Vale vem subindo fortemente nesse ano, uma alta de mais aí 15% quando a gente coloca no ano de 2025. Será que ainda vale a pena comprar as ações da Vale? Vamos falar sobre tudo isso aqui no canal. Mas antes de falarmos sobre Vale e esses novos dividendos, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a Vale representa 2,46% da carteira do canal. Com muita dor no coração, não consegui comprar tantas ações, tá? Queria ter aumentado a posição nela mais um pouco, mas a ação acabou disparando fortemente, estourou aí minha margem de segurança. Se eu acho que tá cara, olha, eu acredito que não, mas eu gostaria de um preço sim um pouquinho melhor para fazer aportes mais óbvios, tá? Vamos falar do mega dividendo. O mega dividendo que a Vale anunciou, desses 3,58 por ação, pessoal, no caso aí, né, foi devido ao seu excesso de capital. Para quem não sabe, a Vale ela costuma pagar para fevereiro e março de cada ano. Porém, tá, está ocorrendo aí uma tramitação de tributação de dividendos no Congresso, que já foi aprovada pelo presidente Lula. Então vai ter uma nova tributação de dividendos. O que as empresas estão fazendo agora? Principalmente as gigantes, né? Para não sofrerem com essa tributação no ano de 2025, elas estão preferindo antecipar o dividendo. Tanto que várias ações já anteciparam para esse mês. O Itaú já antecipou, a Vale já antecipou, a BR Partners, que costuma anunciar para dezembro extraordinário, já antecipou o dividendo. Elas estão fugindo, né? Consequentemente, deste anúncio, já estão remunerando seus acionistas antes. Elas já iam fazer isso, porém, como essa nova tributação já ganhou respaldo muito rápido, né, uma verba rápida, consequentemente aí, elas já estão se livrando logo do que tem que ser feito para os investidores, tá? E agora, esse dividendo de 3,58 por ação representa nas cotações atuais de Vale, até porque a cotação ali da ação hoje está em R$ 67,00, porque não está aparecendo aqui, representa para ali a Vale um 5,3% de dividend yield. Se você conseguir um preço menor na Vale, você já vai conseguir um dividendo interessante. Eu mesmo a R$ 57,00 vou ter 6,2% de yield para apenas um anúncio, tá? É extraordinário, não faz parte ali do operacional da empresa, mas consequentemente, tá? Ela já acabou antecipando. Já esse dividendo vai ser interessante, vai ser pago ali uma parcela em janeiro. Mas será que a Vale ainda tá barata, pessoal? Porque eis uma dúvida, né? A ação subiu, por quê? Dado o preço do minério de ferro. Perceba que o minério de ferro subiu aqui dessa região de junho de 2025 de $82 a pelota para essa faixa de $104 a pelota. Essa leve alta fez com que as ações da Vale subissem. Mas não foi somente isso. O resultado da Vale também foi muito bom. Mesmo com o minério de ferro mais apertado e alta dependência no mercado chinês, que já está tendo uma demanda estagnada já há bastante tempo, a Vale tem conseguido ter um custo caixa muito abaixo com minério de ferros e pelotas. Perceba que o custo caixa da empresa está de $52 a pelota. Simboliza que para a empresa ter prejuízo, o preço do minério de ferro precisaria cair para baixo disso. A probabilidade disso acontecer é muito baixa, tecnicamente inexistente, porque o mercado jamais deixaria essa commodity cair por tanto tempo, se isso inviabiliza a produção global em várias empresas, tá? O único momento que isso aconteceu foi em Brumadinho, mas aí é que tá. Não é que não pode acontecer, e sim o quanto tempo isso fica perdurando. A chance disso perdurar por muito tempo é nula, porque isso inviabiliza a produção global de minério de ferro. E a Vale, ficando cada vez mais competitiva com custo baixo, faz com que a empresa tenha um resultado bem acima da média. Fora que ela é caixa líquido, está tendo EBITDA cada vez maior. Olha o tamanho do EBITDA da Vale em dólares apenas para o terceiro tri. Uma alta bem expressiva em relação ao terceiro trimestre de 2024.
Perceba que ela teve um EBITDA de 4,3 bilhões de dólares. Se eu multiplicar isso aqui pelo dólar atual, que está de 5,40 e 5,40, oscilando mais ou menos nessa região, a Vale está tendo um lucro, um EBITDA, né, por trimestre de 23 bilhões. Simboliza que em 4 trimestres, Vale consegue ter 92 bi de EBITDA, fazendo com que a ação hoje esteja barata, tá? Mesmo após essa alta nas ações, pessoal, eu acho que a ação ainda está descontada. Veja só, se eu pegar o valor de firma da Vale de 372 bilhões e dividir por este EBITDA projetado de 92, temos uma relação EV sobre EBITDA de 4 vezes, que a média de Vale é negociar em 7 a 6,5, tá? Essa é a média de Vale no longo prazo. Então, se a empresa chegar a ser negociada por este múltiplo, consequentemente, isso geraria uma alta expressiva nas ações. Para ela ser negociada pela média dela, descontando, né, a dívida líquida que ela possui na composição, a dívida líquida da Vale hoje fica ali em 66 bilhões, tá? Consequentemente, temos um valor de mercado justo de 578 bilhões, que daria uma cotação de Vale atualmente em mais ou menos R$ 127, que dividido por este preço de R$ 67 nos dá um potencial de alta de 90%. Eu percebo que não está cara, tá? Olhando aqui, está barata, não está mais de graça, como estava ali nos R$ 57, mas a ação está muito barata sim, e ainda teria potencial de alta, principalmente se o ciclo da commodity acabar revirando para a empresa. Fora que o resultado, mesmo com o ciclo de commodity em baixa, ainda continua bastante sustentável. Colocando aqui, ó, o preço justo do Graham, quando a gente coloca pela lógica do EBITDA por ação aqui na empresa, valor patrimonial segue crescendo, a ação tem um preço justo de 130, que dividido, né, pelo preço atual, teria um potencial de alta de 100%. Então, se eu acho que Vale está barata, eu acredito que sim. E se a empresa continuar repassando 45% do seu fluxo de caixa na forma de proventos, ela pode pagar 8%. Para uma empresa que tem um payout médio, temos que pegar o payout médio da empresa, que fica ali de 56% ao ano, tá? 1 menos payout vezes ROIC, o ROIC médio ali da Vale fica na faixa, né? Como a dívida é muito baixa, a gente pode olhar para a ROI, tá? O ROI da empresa em ciclos bons fica de 16%, então ela consegue crescer de 15% a 16% ao ano. Consegue crescer a uma taxa de 6% a 7% ao ano. Somada a um dividendo de 8%, né? E mais ali um potencial de reprecificação das ações no longo prazo, porque a ação em ciclo de alta sobe muito, isso pode te dar um retorno ali de quase 19% ao ano na perpetuidade. Detalhe que Vale deu mais que isso. Quando a gente pega aqui nos últimos 10 anos, foram 845% de retorno, que dá mais sim de 20% ao ano na média histórica de Vale. Por isso que pagar barato faz total diferença, pessoal. Você aumenta a sua expectativa tanto de recebimento de dividendos, reduz o seu risco de pagar caro numa ação cíclica em topo de ciclo, fora também que, consequentemente, você tem uma expectativa de valorização maior. E com Vale, gostamos de pegar em fundo de ciclo. Quando o PL se estica, é uma oportunidade. Com a ação cíclica, né, a gente gosta do contrário. Como assim? Quanto maior o PL, melhor, porque simboliza que a empresa está em fundo de ciclo. Ações cíclicas como Vale, Petrobras, Banco do Brasil, empresas ligadas ali ao agro, ligadas à mineração, commodities em geral, quanto maior o PL, simboliza que o lucro está amassado temporariamente. Já há expectativa de retomada e que essa empresa possa ter atingido um fundo de ciclo. É o que tem acontecido aparentemente com Vale. Por isso que eu decidi posicionar a Vale na carteira. Fora uma expectativa de crescimento que a empresa tem, claro, a gente sabe, tá, que ela é muito exposta à China, mais aqui de 79% do minério de ferro da empresa está ligado no minério de ferro de Carajás, que tem um alto teor de concentração. Por mais que a Rio Tinto esteja investindo bastante nessa questão do outro tipo de minério de ferro com a mina de Simandou, não acredito que vai prejudicar a Vale fortemente, até porque a empresa já tem um market share muito bem consolidado. Mas a questão, pessoal, é a seguinte, tá? Se eu pego aqui, ó, a China, 48% do mercado da Vale, se ela continuar expandindo para outros mercados, isso dilui o risco China, tá? E, consequentemente, ela não fica altamente dependente do ciclo econômico chinês, fazendo com que a empresa não entre num aperto tão grande, né? E ficando mais competitiva, então, nem se fala, eu vejo um futuro bem promissor. Fora que a empresa está expandindo suas operações no mercado indiano, que ela encontrou um tipo de minério de ferro lá na Índia que tem um alto teor de concentração até mesmo superior ao de Carajás. Vamos ficar espertos aí. Quem sabe a Vale, tá, não possa crescer ainda mais do que hoje. Então, penso para Vale para longo prazo, não pretendo vender. Tanto Vale e Petrobras ficam aqui nas minhas ações cíclicas, tá? Onde eu deixo uma porcentagem interessante de commodities. Perceba que colocando commodities em geral, tirando o Banco do Brasil, que é cíclico ligado ao agro, mas não é tão cíclico, né, como Petrobras e Vale, minha carteira está em 8% em 100% cíclicas. O restante, os outros 45%, está em Banco do Brasil, que tem uma ciclicidade sim,
mas nem se compara com a Vale e a Petrobras. Até porque, pessoal, por mais que o Banco do Brasil seja exposto ao agro, ele controla isso com a inadimplência, consegue medidas provisórias, consegue respaldo do governo, diferentemente da Petro e da Vale, que ficam muito expostas a commodity, tá? Caso haja uma queda em suas mercadorias, elas são impactadas, pode ter aí a gestão que for. Resumindo, Vale para mim é uma oportunidade nos preços atuais, não sigo comprando até porque estou focando em outras, mas se eu voltar a aportar, fico de olho aqui na empresa abaixo dos 64 a 65 reais para voltar a comprar um pouco, né? E se for para baixo de 60, então, nossa senhora, para mim é uma belíssima oportunidade para médio e longo prazo, mesmo que nada se trata de recomendação. Nossa, Pablo, achei seu vídeo bacana, mas aí é que tá. Eu não tenho tanto conhecimento como você, tô começando agora, precisando de apoio, e pra mim, que já sou investidor avançado, não tenho tempo pra ficar comprando o mercado financeiro todo dia. Será que você tem alguma coisa que facilite o meu dia a dia, traga um potencial de valorização elevado sem eu correr tanto risco? Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real, tá? Segundo fator, falando em tempo real, é que ela é totalmente automatizada. Cada balanço pessoal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. Então olha só que interessante, né? E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, fora que você tem aqui as ações pela Magic Formula, tá? Uma fórmula interessantíssima para quem olha para longo prazo. E também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações, tanto aqui da Vale ou outras, tá? Em particular tenho Vale e sigo comprando várias outras que podem me pagar um excelente dividendo olhando aqui para o médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!